Olá, rede! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui é esse portal de acesso a muito conhecimento, realizado por aqueles que já tiveram resultado positivo, especialmente no ecossistema digital. Você sabe muito bem que a gente traz aqui essas pessoas que de fato estão aplicando novos modelos de gestão, de negócios, usando as tecnologias. Aqui o ser humano é o ponto principal, só que você tem que aprender a usar da melhor maneira possível o que tem de novo, de novas técnicas, processos e também das tecnologias digitais. Então, não deixe de se inscrever no canal, que eu tenho certeza que você vai aprender muito com todos os episódios que a gente teve até aqui. E hoje a gente trouxe aqui o Edu, que é um líder de UX, que está trabalhando numa grande empresa. Aliás, Edu, obrigado, muito obrigado mesmo por ter vindo. Antes de mais nada, se apresenta aí, conta um pouquinho desse histórico até você chegar onde você chegou. Beleza, Vitor. Bom, prazer estar falando aqui contigo e com a turma. Eu venho aí de 11 anos de carreira, eu acho, nesse tema desde o começo. Eu acho que comecei como designer, eu acho que todo mundo veio de UX, em algum momento passou por isso, mas nos últimos 10 anos aí eu migrei para a tecnologia e venho trilhando uma carreira voltada para UX e com um propósito aí de fazer a primeira turma entender o que é esse tópico de experiência, né? Porque para mim, a gente fala experiência do usuário, dá um nó na cabeça. Então, na verdade, para mim, eu venho fazendo uma carreira de como fazer as empresas venderem mais, como fazer os clientes engajarem mais. Porque não adianta, eu acho, que falar experiência do usuário, se na verdade a gente quer que o cara compre do nosso negócio. Então, passei aí por órgãos do governo, foi um tempo aí mais ligado ao governo, depois entrei aí nos últimos 5 anos numa carreira mais dentro de corporações, algumas do mercado financeiro. Antes aqui que eu estou atualmente, eu passei pela PagMenos, rede de farmácia, uma das maiores aqui do país, liderando esse tema. E esse ano eu ingressei aí, como você sabe bem, na Solar Coca-Cola, uma empresa dentro do sistema Coca-Cola hoje, uma das maiores indústrias aqui do país, uma das maiores do mundo. Hoje a gente atende 70% do território nacional e vim com a missão, diferente de outras que eu já peguei o barco andando, na Solar de começar do zero uma área de experiência do cliente. A Solar Coca-Cola cobre 70% território. A FEMSA cobre o quê? Só São Paulo ali, Eixo Rio? Isso. Hoje no Paulo. Brasil são 7 engarrafadoras, na verdade. Uhum. Apesar de uma cobrir 70% do território, ainda tem espaço para mais 6. A FEMSA, ela cobre principalmente o sudeste e o sul do país, quase na totalidade. E a Solar cobre norte e nordeste 100%, uma parte do centro-oeste. Então, nesse meio, que é uma porçãozinha de centro-oeste, uma porçãozinha de sudeste e sul, existem pequenas engarrafadoras locais ainda dentro do sistema que elas atendem algum território. E o cliente quem quer? Porque assim, vamos lá, quando a gente começa a falar, e a gente que criou essa moda, a gente é muita gente, mas assim, deixando bem claro de quem se trata, né? Essas empresas nativas digitais que nasceram mais recentemente, você vai lá colocar desde Google, Facebook, Amazon, aqui no Brasil, iFood, PayPal, Zoop e tantas outras. Essas empresas começam a trazer o conceito de colocar o cliente no centro, blá, blá, blá. Coisa que todo mundo escuta, como escutava no passado, o cliente tem sempre razão. Agora o cliente está no centro, ninguém sabe dizer mais ou menos o que é exatamente isso. É que nem a ladainha de inovação. Tudo é inovação, precisa inovar, ninguém sabe, ninguém consegue tangibilizar, ou poucas pessoas conseguem de fato entender o que tudo isso significa. Mas quando a gente criou esse conceito, foi muito pensando numa mentalidade digital, no sentido de uma jornada. Aí isso é aplicado tanto para marketing, num funil de venda, como que o cliente entrou aqui, como é que eu vou converter até ele comprar, como também até no próprio desenvolvimento de sistemas, né? Ele baixou o app. O cara é vegetariano ou o cara é um belo de um amante de churrascaria. O botão para a direita não funciona bem, vamos colocar para o outro lado. Então foi muito entender a partir da dinâmica de dados que rastreáveis, como é
que se desenha melhor essa jornada. Vamos colocar como jornada, né? E aí depois a gente invade o território da experiência. E isso só foi possível porque, de fato, eu tenho minimamente alguma rastreabilidade, alguma coisa digitalizada ali que eu consigo tracionar. Porque o seu Manuel, dono da padaria, também fazia isso. Só que ele fazia isso visualmente, com comunicação, ó. Caderninho. O Edu gosta do pãozinho assim, assim, assado. Ó, o fiado é pro fulano de tal, ele conhecia os clientes dele lá, tão bem lá que, pô, todo mundo vai na padaria do seu Manuel. Então ele não inventou a roda, só que a gente conseguiu fazer isso em escala. Tá, tudo isso para dizer o quê? E perguntar para você, o que de fato é essa experiência do usuário? Ele tá... Não basta você entregar, por exemplo, eu tô engarrafando uma bebida, te entreguei, pronto, acabou? O que é? Onde que tá encaixada essa experiência do usuário? Bom, eu acho que a gente vai fazer um exercício agora, né? Um pouquinho de reza por vigário. Se a gente volta nos anos 90, quando a gente falou a primeira vez isso aí, a gente remonta lá Apple, Steve Jobs, vai remontar ali o dono de Norma, que é o pai desse tema, na década ali dos anos 90. Quando nasceu, digitalmente falando, nos anos 90 não tinha 10% do que a gente tem hoje. Era nada, assim, comparado ao que a gente tem hoje no mundo. Então nasceu com o pensamento de uma dor, que era... Computadores, eles eram maiores. Eu sempre gosto dessa historinha do Donald Norman, ele sempre conta isso em palestras. Os computadores eram maiores que os porta-malas. Então tu comprava um Mac, tinha que alugar um caminhão para levar o negócio. Era super frágil. E quando ele colou na Apple, na época, para ser o CTO, junto com o Jobs, ele entendeu que tinha uma oportunidade ali que era... Não fazia sentido estar vendendo que a tela era colorida, que tinha interface, tinha mouse, se não tinha nem como o cara transportar para casa. E a ideia da Apple era transformar computador em uso pessoal. Então o cara começou a revisar a jornada, e a Apple é um ótimo exemplo disso até hoje, faz muito bem, que existe uma jornada que ela nasce quando o cara começa a sentir a dor, que estou fazendo um serviço, está mais lento, preciso de um computador. Ok, ali começa a jornada do cara, ele sentiu a dor. Ele vai consultar uma série de coisas ali no meio do caminho para encontrar qual é a melhor solução, qual é a melhor marca. No final do dia, todas as nossas marcas, no final do dia, elas estão disputando isso. Essa tensão inicial do cara lembrar o que acontece. E depois vai ter todo um caminho de interação, desde, no caso da Apple, nos anos 90 era isso, era visitar a loja, comprar, saber que você podia transportar. De fato, era algo portátil, não era difícil de montar. E a Apple nasceu a jornada, tanto é que a Apple, ela transportou primeiro do físico, depois trouxe para o digital, e hoje todos os produtos são totalmente integrados à própria experiência. Quando a gente fala de experiência, a gente está falando de como esse cara vai interagir desde o momento que ele pensa, eu preciso comprar. Porque quando a gente olha hoje a bebida com um sobrenome tão grande desse aqui, tão pedaço, mais de 100 anos de marca Coca-Cola, a gente vai pensar que o cara, ele comprou, acabou. Só que hoje existem novas formas desse cliente comprar. Depois, com a pandemia, a gente vem de um cliente aí, principalmente quando a gente olha esse eixo nosso norte, nordeste, centro-oeste, que ainda era muito do físico, a cadernetinha, ele tem o número do vendedor. Esse cara agora, ele viu na pandemia que, de repente, por regras de cada estado, fechou tudo. Não tem mais esse contato. Esse cara precisa continuar comprando, ele precisa continuar vendendo. Porque quando a gente olha hoje, esse cara aí, 70% deles vão ser pequenas e médias empresas. Eles não têm caixa para segurar. Então eles precisavam. Então, migrar para comprar, por exemplo, via um aplicativo, via um canal digital, era uma questão na pandemia de subsistência ali. Ou ele compra, sobrevivência. Ele compra ou ele não vai para frente. Então veio isso para acelerar, e a galera foi começando a olhar que, tipo assim, passou a pandemia, não tinha como voltar àquele cenário anterior, que era, eu forneço lá meu produto, tu segue a tua vida. Porque essa galera começou a experimentar, não só comprar para o comércio dela, mas comprar para ela via Amazon, Shein, várias outras modalidades, outras empresas aí que já vendiam digitalmente. Eles começaram a dizer, ótimo, eu não preciso mais, e aí tem uma mudança de mentalidade, eu não preciso mais comprar do jeito que me querem me vender. Eles que estão me vendendo precisam se adaptar ao jeito que eu quero comprar. E aí o cara que antes comprava, ele hoje, e eu escuto isso de muitos clientes,
ele não compara a gente só muitas vezes com concorrentes direto. Ele pega um outro cara que não tem nada a ver e diz, nesse site, nesse aplicativo, nessa empresa, eu comprei dessa forma, foi mais rápido, deu um problema para esse suporte. Então, é isso mesmo. Isso, para mim, é a experiência. É justamente essa interação que acontece bem antes da marca e ela perdura depois. Porque se a experiência for ruim, esse cara vai ter comprado, mas ele vai entrar naquela seara de ser detrator, ele não vai esquecer. É muito mais fácil para um cliente esquecer hoje uma experiência boa do que ele esquecer uma experiência ruim. Né? Então, é um pouco disso aí. E você tem razão, assim, pegando de trás para frente, o cliente é o mesmo, né? A pessoa é o mesmo. Pô, tô pedindo comida, recebo em casa rapidinho, não vou mais na locadora, e aí quando eu vou precisar de algum outro serviço, pô, é traumático. Por exemplo, empresa de telefonia é um exemplo clássico disso, né? Eu cancelo uma assinatura no iPhone com um clique. Na operadora eu tenho que passar por uma jornada do herói até eu conseguir, né? Anotar não sei quantos protocolos. É uma loucura isso. Porque a pessoa é a mesma, ela vai fazer os pontos de referência, né? E aí, o que antes era muito visto como quase uma centralidade no sentido até de oferta, agora, com as grandes vitrines digitais, desmorona. Eu dou exemplo até de cerveja artesanal, por exemplo. Deu um boom uns tempos para cá. Por quê? Um dos motivos é o acesso ao cliente estar simplificado. Então vamos pensar num produtor local de cerveja que para vender o cara teria que levar aquela cerveja para a gôndola de um supermercado. Bom, a gôndola do supermercado é um espaço físico reduzido, então assim, para você entrar lá, você vai ter que, muitas vezes você vai pagar uma luva, alguma coisa, tal, difícil. Agora, a partir do momento que ele tem uma vitrine digital, se o cara manjar bem de divulgação, ele mesmo divulga a marca e entrega direto para o cliente. Pronto, acabou. E aí, como é que faz? Né? Isso está valendo para tudo. Então hoje a pequena indústria, por exemplo, ela tem mais oportunidades do que tinha antes. Porque antes divulgava na TV, rádio, revista, né? Era muito concentrado isso. Agora a oferta dessas ferramentas ali para acessar esse público são infinitas. Fora os outros negócios que derivam desse processo de escuta do cliente, né? Até pouco tempo atrás, a empresa só ficava preocupada se resolveu ou não o problema do cara. Então, o cara comprou, depois que comprou, tchau. Se der problema, você me chama. Deu problema? Eu pergunto lá pro call center terceirizado, e aí? Resolveu? Ele falou, resolvi. Tchau. Ó a quantidade de dados que o cara perdeu. Às vezes o cara lá na ponta lá tá falando um monte de coisa, até sugestão. Pô, por que vocês não botam um negócio ali e tal para melhorar? Para gerar mais caixa, mais lucro, e não, o dado se perdia, simplesmente fazia assim, poeira. E agora não, agora se você tem essa rastreabilidade, você tem um fluxo simplificado para o cliente, mil maravilhas, né? Se você parar para pensar os modelos de negócio que deram muito certo nos últimos 6, 7 anos, todos eles são no modelo ganha-ganha, quase barreira de entrada zero. Você tem um imóvel, você quer alugar. Você não vai pagar para uma imobiliária lá para divulgar. Você vai no Airbnb. Custo para você botar no Airbnb 0. É ganha-ganha. É o seguinte, se alugar, o Airbnb ganha. Custo para um restaurante entrar no iFood 0. Custo para um seller, um vendedor do varejo 0. São modelos ganha-ganha, né? Então, essa dinâmica está mudando muito, né? E eu acho que, assim, o maior potencial que existe no Brasil é justamente grandes empresas começarem a pensar bem para valer mesmo essa jornada, né? E quando a gente trata essa mudança, eu sempre gosto desse exemplo. Durante a graduação, eu fiz vários trabalhos com a marca Coca-Cola. Parece ser
A gente trata ela pouquinho de publicidade ali, a gente trata ela como uma marca imutável, tantos anos, cor, Pantone, todos aqueles requisitos que na graduação eu escutava muito, porque a marca era incrível. Recente, agora eu vi uma campanha que foi em vários lugares do mundo, era muito comum o comércio retratar a marca da Coca de formas diferentes. O cara ia lá, não tem dinheiro para fazer uma placa, o cara pintava a parede. Então tinha marca que lembrava, tinha marca que não parecia. Foi feita uma campanha global da Coca-Cola Company, que foi alterando todas as embalagens para a marca daquele comércio. Então os caras pegaram do jeito que estava retratado lá e começaram a fazer todas as embalagens daquele comércio, eles receberam igual o cara tinha pintado a marca em alguma propaganda. Então você vê que tem uma mudança. Por exemplo, refrigerantes. Hoje no mundo a gente consome mais refrigerante zero açúcar do que com açúcar. E o grande barato, se a gente for olhar quando surgiu refrigerante, é uma bebida doce com açúcar. Então tem mudado o consumidor e, consequentemente, muda para o cara que é o ponto de venda, no nosso caso aqui, dando um exemplo. E se eu não penso a experiência para entender a jornada do ponto de venda, esse cara vai perder venda. E eu vou, por tabela, perder com ele. Porque se eu continuar ofertando os mesmos produtos, as mesmas coisas que eu ofertava há 10 anos atrás, e tem aqui na ponta um consumidor que ele vai mudando a forma de consumir as coisas, e eu não me adapto a entender isso aqui, cara, vai ter um momento que a equação não importa o tamanho da marca. A gente já viu isso no começo dos anos 2000, quantas grandes marcas não morreram e quantas outras não morreram aí nas últimas 2 décadas, que eram consolidadas aí como as grandes marcas, e simplesmente elas sumiram do mapa, viraram pó, assim, porque não se adaptam, não entenderam que quem é o cliente do meu cliente. Isso é muito importante na jornada. Quem é o cara que compra do cara que eu vendo? Tudo bem, se eu sou consumidor, vendo para o consumidor final, beleza, já sei. Mas se eu vendo num B2B, quem é o cara que compra da ponta? Isso às vezes tem um impacto total no que eu vou ofertar pro meu cliente direto. E depois, como é que esse cara se comporta e como é que eu consigo fazer realmente que aquilo faça sentido para ele? Porque é isso, assim. Hoje a gente tem um mundo de informação. Acho que caiu muito esse mito que a gente tem aqui no Brasil. A gente trata muito um etarismo grande que é a galera 60+ não usa nada digital, essa galera ainda é muito off. Pô, depois da pandemia isso mudou muito. Essa galera digitalizada, assim, tipo, a galera, seja por rede social, é um exemplo aí que você deu aí. Não precisa ser um aplicativo, pode ser uma rede social que vende. Eu, por exemplo, passei a comprar queijo direto de Minas, porque eu achei uma queijaria que tem um Instagram, que ela me entrega um monte de queijo artesanal. Em casa, eu pago, tipo, tudo via WhatsApp com eles. Achei, peguei o número, mandei. Pago lá um link via WhatsApp. Chega na minha casa um queijo de Minas, artesanal. Tipo, eu amo queijo, então... Cara, eu não compro mais o queijo no supermercado que eu comprava do lado da minha casa. E Edu, eu vou tentar fazer uma digressão aqui. É que eu me paro pensando nisso há um tempo. Cara, agora com essa onda de IA, muita gente já operando no digital, pelo menos os grandes atores, ou os local heroes, assim, já estão. Você não acha que a gente vai ter um retorno do pêndulo, né? Assim, ó, muita gente estressando no digital, todo mundo ali, né? E aí a gente passar a valorizar mais ainda o presencial? Porque, vamos lá, a gente tá abrindo hoje a rede social ou a internet, a gente não sabe mais se aquele conteúdo, aquilo que a gente tá vendo, de fato foi um robô com IA, se é do cara, se não é, aonde que tá o quê, se é verdade ou não, tá tudo em descrédito. Ainda agora, mais com os vídeos agora sendo gerados por IA, deepfake, clone, cara... no limite a internet morreu, porque os humanos não estão mais na internet, vai ter só robô ali e a gente vai estar onde? Vai estar fora. A minha aposta é que a gente tenha um retorno para valorização desse presencial, como foi o retorno via digital para a época das tribos. Então a gente vivia de maneira tribal, junto com as nossas tribos que pensavam igual. A gente teve um momento de ágora, um momento assim de viver em grandes centros com muita gente pensando diferente. Aí a rede social fez o quê? Não, volta para a tribo. E aí a galera voltou a ser tribal.
Falou assim, ó, a minha é tribo dos roqueiros, a minha é tribo do sertanejo, a minha é do Bolsonaro, a outra é do Lula. Acabou. Você não... O que você acha disso? Cara, eu tenho pensado, semana eu vi no LinkedIn um vídeo que eu só identifiquei que não era um IA, que era IA por conta da legenda, porque eu fui ler a legenda. Tipo assim, voz, som, tudo parecia muito real. Uhum. Mas eu acho que, na verdade, a humanidade ela tem esses ciclos que vão no pêndulo, mas eu aposto muito que o futuro ele é digital, ele é uma mescla entre o físico e o digital. Não acho que tem um retorno, porque tem uma galera que tá nascendo agora que eles já nascem super conectados. E aí tem sempre uma geração mais jovem que vai furar a bolha, vai querer... E a gente vê hoje já num público mais jovem uma busca pelo offline, uma desconexão das redes. Talvez a gente tá saindo aí talvez de uma era rede social. É uma coisa que eu sinto assim que ultimamente algumas gerações têm perdido muito a força. Ainda é um meio massivo de comunicação, mas essas redes mais clássicas a gente vai vendo que tem um declínio, né? Por exemplo, eu não lembro quando foi a última vez que eu entrei no Facebook. Mas eu tenho a conta, tem uma série de coisas vinculadas, mas entrar pra olhar virou uma rede esquecida. O Instagram, há um tempo atrás, eu entrava bastante. Hoje eu já diminuiu, porque assim, eu comecei a refletir. Eu digo, eu preciso postar cada passo da minha vida ou eu posso viver um pouquinho mais offline, as experiências que eu tô curtindo. Mas também tem uma questão de que o dígito acelera essas conexões porque eu não consigo fisicamente estar em vários lugares. Então, eu acredito que a gente vai chegar em algum momento nesse equilíbrio desse pêndulo, em que vai ter uma série de coisas ali. E aí talvez é o desafio que a galera menos olha. Quando a gente fala de UX, CX, a galera tá olhando muito pro digital. Você tem um mundo físico aqui. A experiência ela só é completa se ela conecta os dois mundos. Não tem como ela ficar nessa bolha, tipo assim, ou vai totalmente pro físico e não tem nada digital, não tem nada integrado, e vice-versa. Não tem como ela ficar totalmente nesse mundo que vai ser tudo digital, porque você vai começando a ver, por exemplo, roupa. Uma coisa que a gente sempre comprou muito offline. Uhum. Tem grandes redes de roupa. Porque tem experimentar, ver se fica bom, ajusta tudo. Hoje, já tem vários sites que você vai comprar e tem realidade aumentada lá para você ter uma sensaçãozinha de experimentei, funciona como ficaria o mínimo para isso. Então, assim, você começa a integrar esses dois mundos em cenários ali que as pessoas começam a entender que funciona melhor do que talvez um extremo ou outro, né? Eu gosto de olhar hoje também, mas falei hoje de home office, tem muita gente que, independente da empresa, preferiu ir para um modelo. Eu tenho pessoas no meu time que tinham um benefício full remoto por estar em outras cidades, mas a cidade tinha um escritório, mas não fazia sentido, o time não estava lá. Então elas preferiram ter esse contato. Ir lá, uma vez por semana, tomar uma cerveja com a galera, encontrar. Tem um pouquinho dessa dinâmica. Então, acho que a gente vai talvez para um mundo mais digital do que um mundo digital, um mundo físico ali no futuro. Eu também acho. Mas vai ter alguma valorização. Como que nesse momento a valorização é o digital. Talvez fique mais gourmet. Porque se a gente olhar, por exemplo, as coisas que são mais retrô, ultimamente, as experiências, elas são muito mais caras do que outras experiências, né? Tipo assim, você entra numa loja, por exemplo, vinil. Pô, já passou a tecnologia, já foi o tempo do vinil, tipo, a gente não tem mais nem nada físico. Mas você vai olhar, a galera continua lançando EP, o disco é muito mais caro do que foi o vinil. Se os cantores tivessem o mesmo valor, recebessem o mesmo valor na época que era sucesso, comparado ao que eles... Hoje, né, tipo assim, qualquer vitrola, qualquer coisa é muito mais caro. Então, assim, também tem isso que a gente sempre faz, a gente pega coisas que já passaram. Esse final de semana eu tava no Museu da Fotografia, eu tava olhando Polaroid, um negócio de 40 anos atrás, 30, 40 anos, que hoje é muito mais caro do que eu era na época, que a gente trouxe, ressuscitou a Polaroid e agora traz como uma coisa vintage, retrô, e aí agrega um valor ali nessa experiência do mundo físico. Eu começaram a tirar foto de novo. Porque a câmera tinha uma experiência ali. A reserva agora tá botando cafeteria dentro da loja. Experiência. O cara vai, ao invés de ir lá para ver qual é o tênis, ele já sabe o tênis, só que ele vai lá para simular uma corrida. Experiência. Então, assim, a pessoa não precisa mais ir à loja para comprar, ela tem que querer. Então, o verbo mudou. Não é mais o verbo deve ir à loja para comprar. Não, porque ele pode comprar no online. Então, ele tem que querer. E aí, esse querer que é a experiência. Você vai pegar os shoppings aqui no Brasil como um todo. Aliás, eu não conheço nenhum país do mundo
que tem a quantidade de shopping fechado que tem no Brasil. Não existe. Não existe. Os shoppings, você vê, as lojas começam a fechar, abre mais restaurante do que loja, proporcionalmente falando, né? Não em números absolutos. E aí começa, nesse mês é a exposição do dinossauro. No outro é a exposição do Dia dos Pais. No outro é uma gincana do não sei o que lá. O shopping aqui do lado mesmo do estúdio. O shopping aqui tem um centro de convenção, de evento. Entende? Do lado da minha... Eu moro do lado de um shopping em Fortaleza. Eles abriram basicamente uma praça cheia de bares no meio do shopping. Tipo assim, eles pegaram uma área que era estacionamento, derrubaram, abriram, planta tudo É um grande barzão a céu aberto para atrair as pessoas a irem. Porque era um shopping que, quando eu era moleque, eu morava do lado, era tipo assim, você não conseguia andar no shopping. Na época de compras, assim, férias, começo de volta às aulas, data comemorativa. E chegou uma época que, tipo assim, não importava. Parecia que todo dia era uma belíssima segunda-feira no shopping. Não tinha pessoas. Então os caras começaram a abrir bar, boteco, um monte de coisa ao redor ali daquele negócio pra atrair de volta as pessoas. Porque muita loja nisso aí foi embora. Lojas que tinham 20 anos dentro do shopping. E é muito louco, né? Porque assim, a loja tradicional tá saindo do shopping para fortalecer o braço dele digital, e o do digital, que fez muito sucesso, tá indo pro físico. Aí, outro dia eu tava andando no shopping com a minha esposa, eu falei, ela passei por uma loja lá, ela parou, olhou, eu falei, que loja é essa? Era uma de maquiagem. Nunca tinha ouvido falar, tinha um nome X de uma mulher. Falou assim, a loja do fulano de tal. Eu falei, eu vou lá saber que é fulano de tal? Não, é conhecidíssima no Instagram, como assim? Os caras estão, né? Você vê várias fazendo esse processo, né? Deu muito certo no digital, aí vai pro físico, e os caras do físico estão nesse processo de entrar no digital, então eles vão enxugando as estruturas físicas até sedimentar. Mas tudo isso aí, assim, seja no físico ou no digital, vai ser experiência. Porque o cara vai querer o quê? Ele não quer mais só o produto, ele quer uma jornada, ele vai querer ter outro tipo de satisfação, né? Porque, de consumo mesmo, a gente tá demasiado. A verdade é essa. É o arrasta para cima para qualquer coisa, você vê uma infinidade de produtos, serviços, as pessoas estão virando, todo mundo tá virando, parece que colecionador de alguma coisa. Um coleciona tênis, outro camiseta, outro não sei o quê. Cara, é muito de muita coisa. Então, assim, se não tiver de fato a experiência no grau máximo, porque você pegar lato sem experiência e ir descendo para o produto, para o serviço, na verdade a gente está falando sempre da mesma coisa. Vou dar outro exemplo. Tem uma empresa chama Multiverso. O que eles fazem? É uma casa que eles fazem todo um roteiro com projeção 3D no teto, nas paredes, para contar uma história. Então, por exemplo, tem muita gente que está fazendo festa de debutante, apresentação de produto novo da empresa, que as pessoas entram, aí começa a contar uma história na sessão 1, sessão 2 é outra coisa. Como se fosse uma Disneylândia, vai? Sabe, que você vai lá com um carrinho, vê uma história, não sei o quê. Que na verdade é isso, a experiência vende mais do que se o cara tivesse feito uma propaganda que hoje você coloca um IA aí, faz um montão de tonelada, não estou entrando no aspecto de qualidade do que é produzido, mas no final, experiência. É o que a galera tá querendo, né? Né? Quando você vai para isso, hoje inclusive já começou a ter serviço que eu pago para não ver anúncio. Eu, por exemplo, o YouTube Premium, porque eu não quero ver anúncio no YouTube. A Apple dando quebrando as pernas de quem anuncia, colocando uma série de barreiras para cada vez as pessoas receberem menos anúncios ali, ou os anúncios ficarem detentor de quem é o dono daquele canal. Você quer anunciar comigo? Ótimo, mas agora eu sou o dono desse canal, não dá mais para colocar um Google Ads, um da Meta ali, vai para todo mundo, tem o meu. Então você vai começando a ver, por exemplo, redes varejistas também criando plataformas de ads, mas as pessoas estão fugindo. É plugin, navegador, pagando o premium para não...
a gente realmente tem... Aí tem um outro lado dessa experiência, todo esse monte de informação que a gente recebe, que é uma infoxicação. A gente começa a ficar intoxicado, é muita informação para uma coisa só, né? Tipo assim, se a gente for olhar, falando de experiência, tava aqui agora participando de uns eventos, em sequência, 2, 3 dias de eventos como summits, o dia inteiro, uma palestra atrás da outra, no final do dia eu tava assim, caraca, isso não faz mais sentido. Não faz, cara. É muita informação. Muita palestra, de palestra pra quê? Eu digo assim, caraca. Tipo assim, eu prestei muita atenção, porque pra mim era valor. As outras eu tava assim, caraca, isso não fez o menor sentido. Eu passar o dia inteiro aqui, parado, recebendo uma informação atrás da outra que eu não processei. Que aí tem um limite, né? Que eu falo isso muito, tem alguns estudos que mostram isso. Eu gosto. E o UX, no final do dia, a gente estuda muito também comportamento humano. Tem alguns estudos de comportamento humano que mostram assim, a gente sempre se adaptou como espécie para sobreviver a um desafio. Seja era glacial, escassez de alimentos, ambiente hostil. A gente não tá neste momento se evoluindo. Se olhar o nosso cérebro, ele é igual ao do cara da década de 90 ali. A quantidade de informação aumentou, mas isso não é algo que leva a gente a evoluir, porque, tipo, não tem nada ali ameaçando a nossa existência. Ao contrário, leva pro outro lado, que é basicamente a galera adoecendo aí. Tipo, a galera fica louca de informação. A galera não consegue se desconectar de nada. Cada vez mais aplicativos, mais soluções, mais coisas sendo ofertadas. Por exemplo, agora a gente olhar streaming. Tem uma queda em alguns streamings, por quê? Porque antes você tinha 1, 2, legal. Agora, para você ver tudo o que você quer, você tem que ter 10 assinados. Nossa, nem me fala. Tipo Porque assim, eu tenho filho pequeno. Tem filho pequeno, você tem os 10 assinados, né? Tenho 3, mas eu acho muito, cara. Não consigo dar conta. Eu vou dar o exemplo assim. Vamos pegar o exemplo de um adolescente agora. Pô, você vai ver a quantidade de opção que ele tem para estudar, que é entrar em parafuso. Antes, às vezes, era assim, o pai e a mãe são médicos. O filho, vai ser médico. Acabou, vamos seguir a tradição da família. Aí começa a ampliar de uma tal maneira que a pessoa fica ansiosa, não consegue escolher. Então, por exemplo, vamos tangibilizar isso para business. O cara vai entrar numa página lá, vê milhões de ofertas diferentes. Ele não consegue nem dizer o que a marca de fato está querendo gerar de valor agregado, né? Vamos pegar outro exemplo ainda. A gente veio em ondas, né? Veio a onda do preciso ter um site, depois preciso ter um app, agora é preciso ter um IA. São ondas. Aí parece que todo mundo começa a correr atrás da onda. Preciso ter um site. Quem disse que você precisa ter um site? Não sei. Eu tô pensando com a cabeça lá de trás. Aí, preciso ter um IA, um bot com IA. Quem disse que você precisa, cara? Depende do teu negócio. Não é assim, precisa. Sai todo mundo correndo, batendo cabeça aí. Parece que tá assim. Não, virou uma loucura. Se você lembrar, Metaverso, há uns 2 anos atrás, um monte de empresas precisam ter. Eu tava na época na PagMenos. Eu recebi muitas consultorias assim, vocês precisam ter um espaço no Metaverso. Eu falava com eles, cara, meu cliente é CDE. O cara muitas vezes tem um 4G, como é que eu vou... E ele compra remédio, medicamento na maioria dos casos. O que eu vou fazer? Aí as soluções eram tipo uma prateleira virtual. Eu digo, caramba, existe isso. É o site, é o app, é o televenda. Mas a galera assim. E aí às vezes tinham cobranças executivas, tipo, não, a gente precisa ter mesmo. Por que não? Porque a Natura fez isso. Legal, tipo assim, talvez pra lá faça muito sentido dentro do... Que é isso que as empresas pecam muito na hora. As empresas, elas invertem um pouco a ordem. Elas querem, muitas vezes os executivos querem. Eu quero o app, eu quero o site, eu quero o bot, eu quero a IA, eu quero um monte de coisa. Eles não fazem a pergunta, o cliente precisa disso aqui? Porque nem se o cliente quer, porque muitas vezes o meu cliente não sabe bem o que ele quer. O que o cliente quer no final do dia é resolver o problema dele. É até comum a gente ver empresas quando vão querer falar experiência, elas começam a acessar o cliente ali para... vou ouvir o meu cliente. Aí a pergunta é assim, o que você acha da minha empresa? Pô, o cara não acha nada. Ele vai mentir. Te garanto, assim, uns 90% dos clientes vão mentir. Pra se ver livre da pergunta, vão dizer, é ótima. Gostei de ti. Vocês são lindos. E tchau. O cara quer saber da vida dele. Ele compra na tua empresa por algum motivo. Tem alguma coisa. Pode ser motivos mais clássicos, tipo preço, desconto, blá, blá, blá. Podem ser motivos de a melhor solução, a melhor experiência, etc. Mas ele compra porque ele quer resolver o BO dele. Eu não tenho como chegar, por exemplo, hoje que eu olho pro B2B e perguntar pro seu João da mercearia
Por que ele compra da minha empresa? Não é essa a pergunta. Porque ele não compra porque é a minha empresa que está vendendo para ele. Ele compra lá porque tem uma vantagem competitiva, ele tem uma margem maior, ele tem 2 filhos, eles sustentam na faculdade e o comércio é só para sobrevivência daquela família. Ele tem um limite financeiro e eu preciso entender esse limite desse cara, porque eu não tenho como empurrar 100 produtos se ele só tem dinheiro para comprar 5 e comprar bem. Então é melhor vender 5 bem do que eu empurrar 100. Aham. E ele vai faltar algum produto principal que ele vende, ele vai perder margem. Total. Então, a gente precisa começar a entender que tem todo um contexto aqui ao redor que não vai ser mais assim como era antes, que eu vou lá e digo a regra. E, de novo, como eu acesso esse cliente? As empresas erram muito, gastam milhões em consultorias aí. Tem um monte de consultoria aqui. O Brasil, se você fala do shopping, aqui é o país que eu acho que eu vejo mais consultoria de uma galera assim que nunca fez na prática, mas tá lá. Acho que a gente já teve esse papo outras vezes de a galera não faz na prática, viu uma teoria, fez um curso e botou pra ser consultor. A consultoria puxou um cara. O cara passou 2 anos no mercado, fez meio projeto. Consultoria dizendo, esse cara aqui é um consultor sênior, eu já peguei muito disso. Consultoria trazendo assim, um cara, nesse aqui é sênior. Eu vou olhar, o cara tem 2 anos. Eu pergunto, cara, quantas coisas você já fez de ponta a ponta? Cara, nenhuma. Eu digo, pô. E às vezes até esse cara entrou lá dentro da consultoria grandona lá, ele tá sendo engolido. Total. Ele não vai fazer. E aí, tipo assim, o cara vai lá e, tipo assim, vai fazer um assessment, vai no cliente e ele pergunta, cara, o que você quer melhorar na empresa? Pô, nada, meu. Tipo, o cara não é o dono da empresa, ele não tá preocupado com isso. Ele tem um monte de coisa pra preocupar na vida dele. A última coisa que ele vai... Isso, assim, tem Harvard, por exemplo, tem um case dos anos 90 com McDonald's, que nos anos 90 a galera já era assim. Deixa eu não tá falando uma coisa que surgiu 2020 pra frente. É coisa de 30, 40 anos atrás que a gente já era assim. O McDonald's fez lá na década de 90 um estudo pra melhorar o milkshake. E ele ficou perguntando o que o cara melhoraria no milkshake. E deu tudo errado. Os caras fizeram um investimento altíssimo com Harvard, não conseguiram aumentar as vendas. Harvard tinha feito... Depois fez um outro assessment e sugeriu lá pros caras trocar a metodologia pra uma que era por que o cara compra milkshake 6 horas da manhã antes de ir pro trabalho? Que esse era o grande... Dos Estados Unidos era a grande horário de venda de milkshake, era 6 horas da manhã. Assim, bem comum pra gente aqui do nosso lado. E eles entenderam que era só porque o cara não tinha tempo de tomar café da manhã. Ele só precisava de um alimento que sustentasse até mais ou menos o horário que ele conseguiria tomar café. Que era quando eu chegava no trabalho, algo em torno de 9, 10 da manhã. Então os caras tinham feito um investimento antes de tornar um milkshake, perguntando o que melhoraria, com mais sabores, mais fino, não sei o que, embalagem. E o cara só precisava de um milkshake com o sabor mais simples possível. Tanto é que hoje a gente vai olhar no McDonald's, até hoje oferta pouquíssimos sabores. Fosse muito viscoso para ele demorar mais tempo ainda e se saciar ainda mais. E uma embalagem que não derramasse no carro. Morreu. Até hoje o McDonald's faz milkshake dessa forma. Quando ele entendeu que ele não precisava perguntar o que o cara quer melhorar no milkshake. É porque o cara consome milkshake. E às vezes tá na cara da empresa o que é dita inovação. Porque você não precisa inventar a roda. Às vezes é uma mudança ali incremental. Você cria um outro produto e, começa a trazer mais venda, um outro nicho de mercado. Por isso que é tão importante, assim, a área. Assim, de todas as novas áreas, eu coloco a área mesmo de CX e UX como uma das principais, se não a mais importante dos últimos tempos. Mais do que tech, porque se você tiver muito bem desenvolvida essa área, muitas vezes não é tech que vai resolver ou vai tirar um negócio da cartola. Não pode inverter a ordem das coisas, né? Tech sempre vai ser meio, nunca vai ser fim. Mesmo para aquelas empresas que vendem tecnologia, no final das contas, ele tem que entender aquela primeira frase que você me disse, que eu tenho que atender a dor do meu cliente, mas o cliente do meu cliente, se não estiver atendendo o cliente do meu cliente, então, no final das contas, não tem game. Então, a ordem das coisas sempre vai ser essa. Então, antes até de uma big área de tech, tem que ter essa área muito bem desenvolvida, né? E engajar a empresa como um todo para esse processo. E não é fácil. Porque tem muita gente que tá no movimento de autopreservação, né? É difícil. Esse dia eu estava conversando com uma amiga que é executiva em outra empresa, ela tá falando exatamente isso. É difícil quando você traz para executivos somente empresas que não são nativas
a realidade. Quando você bota um cliente para falar, ou quando você pega ali dados de um saque, de uma fonte ali de voz do cliente e diz, ó, cara, por mais que você esteja aqui há 10, 20, 30 anos no negócio, mas o teu cliente está trazendo essa necessidade nesse momento. E se a gente não atender, alguém vai lá atender em algum momento. Né? Que se a gente olhar, o que a galera tá olhando? Tipo assim, teve uma época que só tinha táxi. Alguém olhou e disse assim, pô, meu, isso aqui não funciona no mundo não. Pô, o cara sempre depender de descer no aeroporto, pegar um táxi. O taxista cobrar o preço que for. E muitas vezes você tinha que pagar, senão você não chegava em casa, você estava cansado de uma viagem. Cara, Fortaleza, por exemplo, pra minha casa, dá R$30 de Uber. O mínimo que um taxista cobrava no aeroporto 10 anos atrás era R$100. Isso você tinha duas opções. Ou você ia ou eu ficava no aeroporto. Não tinha. Não, aqui em São Paulo, você desce em Guarulhos, o mínimo vai ser uns R$200. Agora você tem um aplicativo que eu vou lá, eu escolho a preferência de carro, eu posso escolher um mais simples, um Black. Pô, e não só tem Uber, né? Tem 99, tem várias outras soluções hoje. E táxi foi engolido nisso aí. Foi. Alguns tentaram correr, tem algumas cooperativas que fizeram um aplicativo, mas os caras foram engolidos por um mercado que eles dominaram, assim, durante muito tempo. E vai entrando nessa seara, assim, de... O cara hoje não precisa mais ser refém e alguém vai fazer. Se tá na boa ali, não tá puxando, alguém vai puxar. E quando você fala de experiência, é algo importante, acho que as empresas também aqui no Brasil, elas têm que... A gente no Brasil tem uma péssima mania de querer dar nome demais pras coisas. Esses dias eu tava falando com uma pessoa, ela sou não sei o que designer, eu falo um termo lá. Eu olhei assim, disse, caraca, eu tenho 10 anos disso aqui, eu nunca ouvi falar. Cara, eu fui olhar, tipo assim, a galera tinha pegado um pequeno pedaço da área de research, de pesquisa, e tinha criado um desmembramento simplesmente para atender quem faz a pré-pesquisa. Então eles tinham pegado. Não existia, teoricamente, nessa lógica, não tem uma pessoa só que faz a pesquisa, ela tem uma pessoa que pensa a pesquisa e depois tem uma que executa. Eu disse, caraca, tipo assim, a galera começa a fragmentar, e aí esse nome com X é bonito, né? Vai tendo um monte de área com X, CX, UX, o alfabeto inteiro passando. Employer Experience, Total Experience. Cara, não existe. No final do dia, tu tem cliente no negócio. Ponto, assim. Agora mesmo eu tava alterando, assim, digo, pô, o negócio parece UX, CX. É experiência, pô. Tipo assim, não existe... chega lá para um board e diz assim, cara, teus usuários estão felizes. Aí tu vai pegar o pé da letra que é o usuário. É o cara que usa, mas não compra, necessariamente. Exatamente. O cara tá com NPS 100. O board vai olhar e faturou quanto? Nada. Exatamente. Perdeu, cara. Tá fora do jogo. Agora tu chega assim pro cara e diz, o teu produto aí, a empresa aqui faturou 20% a mais. O olho do cara brilha. Ele só enxerga cliente. Então não tem porque a gente ficar falando um techniquez, UX, SX. Cara, é a área de experiência. Existem nuances lá dentro, vão existir especialidades, como toda área, mas é uma área só. A galera faz uma fragmentação, aí tipo, CX fica no marketing, UX na tecnologia, sucesso do cliente às vezes é terceirizado. E todo mundo tentando olhar, tá tentando olhar a jornada do cliente de forma única, mas dentro de casa é cada um olhando o seu. E cada um dessas X aí tentando dizer, eu sou mais importante do que você. Porque eu olho todo, porque eu tava olhando um organograma que era o CX, aí, por exemplo, abraçava tudo. E o UX, pô, se a gente não consegue nem dentro de casa unificar o nosso conceito do que é experiência, como é que eu vou proporcionar uma experiência única pro cara? Tá lá na ponta, do lado de fora. Sabe? Então, eu penso muito assim, a galera, a gente cria demais, divide demais, e a gente vai olhar, pô, é a área de experiência da empresa, conecta tudo isso aqui, e cada um vai ter sua metodologia para trabalhar de acordo com o que é a organização aí dita, enfim, tem como estratégia. Você tem razão. Ó, além de criarem novas siglas, ainda é em inglês. Cara, é um negócio, assim, bizonho, cara. Assim, às vezes é até para se valorizar, até no exagero, né? Eu concordo com você. Edu, obrigado, viu, por você ter participado desse papo, aprendi um montão. Eu espero que você retorne, eu já vou te convidar para outras aí, porque, pô, sempre é muito bom, tá? Obrigado mesmo. Eu que agradeço, cara. Quando precisar, tô à disposição. Muito bom trocar sempre essa ideia aqui contigo. É isso aí. E você que ficou até aqui, não deixe de se inscrever no canal, acessar os demais vídeos, que eu tenho certeza que você vai aprender um montão, tá bom? Valeu e até o próximo episódio.